Você já parou para pensar que a matemática pode ser uma das maiores pistas sobre a existência de algo muito maior do que imaginamos? E se eu te dissesse que os números e as fórmulas que usamos todos os dias podem ser a chave para algo divino? Pode parecer loucura, mas muitos acreditam que, ao olhar para a matemática, estamos diante de um design perfeito, algo que vai além do nosso universo físico. Mas como assim? O que números como π, 0, e até o famoso conjunto de Mandelbrot têm a ver com Deus? E mais importante, como invisíveis equações matemáticas podem apontar para a existência de algo infinito? Prepare-se para uma viagem de mistério e descobertas que vai mudar a forma como você vê o mundo ao seu redor. No vídeo de hoje, vamos explorar o argumento matemático para a existência de Deus, uma teoria tão impressionante que pode fazer você repensar tudo o que sabia sobre o universo, a ciência, e até mesmo a sua própria crença. Fique comigo, porque o que vamos descobrir juntos pode te surpreender. Evidência. O mistério que prova que Deus existe. Você sabia que há pessoas que acreditam que Deus pode ser provado por acontecimentos super incríveis? Isso mesmo. Muitas pessoas pensam que há provas de coisas sobrenaturais, como milagres e até eventos misteriosos, que não podem ser explicados de jeito nenhum. Um exemplo famoso é a ressurreição de Jesus. Muitos cristãos acreditam que isso realmente aconteceu, porque muitas pessoas viram isso com os próprios olhos e até morreram acreditando nisso. E você sabe o que é impressionante? Geralmente, ninguém morre por algo que sabe que não é verdade. Isso faz a história da ressurreição de Jesus ficar ainda mais poderosa. Além disso, tem outras coisas incríveis que acontecem ao nosso redor, como pessoas que começam a falar línguas desconhecidas, e elas nunca aprenderam essas línguas, ou até experiências de quase morte, onde as pessoas relatam ver coisas fora de seus corpos, como se estivessem em outro lugar, olhando de fora. Você já parou para pensar o que isso pode significar? Talvez esses eventos sobrenaturais sejam sinais de algo muito maior, algo que a gente não pode ver com os olhos, mas que é real. Argumento moral. Como sabemos o que é certo e errado? Você já parou para pensar por que sabemos o que é certo ou errado? Porque o canibalismo, comer pessoas, é considerado errado em quase todas as culturas. Se você perguntar a algumas pessoas, elas podem dizer que é ruim, enquanto outras poderiam dizer que é bom. Mas, quem está realmente certo? A verdade é que todos nós temos uma ideia de moralidade, algo que diz o que é certo e o que é errado. Mas de onde vem isso? Como sabemos o que é realmente correto? Se não houver uma autoridade maior, como podemos ter certeza do que é certo e errado? É aí que entra a ideia de que Deus é a fonte dessa moralidade. Para que possamos ter uma noção clara do que é certo ou errado, deve haver alguém no controle, alguém que nos dê essas regras, e esse alguém é Deus. Se ele existe, então sabemos que ele é a autoridade suprema que nos diz o que devemos ou não fazer. Sem essa autoridade divina, as opiniões sobre o que é certo ou errado seriam apenas opiniões, e cada um pensaria de uma maneira diferente. Mas, se Deus existe, ele é a fonte do que chamamos de moralidade objetiva, a moral que é verdadeira para todos, em todo lugar, e a qualquer momento. Argumento cosmológico. Quem criou tudo? Você já se perguntou como tudo no universo começou? Ou por que tudo tem uma causa? Cada coisa que acontece no mundo tem uma razão, certo? Como uma reação em cadeia, uma coisa leva a outra, e outra, e outra. Mas, onde isso vai parar? Se tudo tem uma causa, quem ou o que causou a primeira coisa? A ideia aqui é que deve haver uma primeira causa, algo que iniciou tudo sem ser causado por nada antes. Imagina um motor que não precisa ser ligado por algo externo, que não pode ser movido por nada, mas que move todas as outras coisas. Isso é o que chamamos de causador não causado. E esse causador tem que ser Deus. Agora, talvez você esteja se perguntando: como isso funciona? A resposta é que, para que algo tenha criado tudo, esse algo precisa ser eterno. Se ele começasse a existir ou parasse de existir, seria uma mudança, e como Deus não muda, ele precisa ser eterno. E mais, ele não pode ser alterado por nada nem por ninguém. Isso faz Deus ser todo-poderoso.
Tudo o que existe no mundo é uma mistura de ato e potência. Por exemplo, uma maçã está aqui e é vermelha, isso é o ato, mas ela também tem o potencial de ser comida, isso é a potência. Você, por exemplo, tem o potencial de ser forte, mas ainda está em processo. E não pode haver uma cadeia infinita de causas e potenciais. Em algum ponto, tem que haver algo ou alguém que não depende de nada para existir, e isso é Deus, o atualizador não atualizado, aquele que não muda, mas que pode atualizar todas as coisas. Esse é um dos argumentos mais complexos, mas no final, é simples. Deus é a causa de tudo, Ele é eterno, e Ele é todo-poderoso, pois nada pode mudar sua existência. Aposta de Pascal. Qual a sua aposta? Imagine que você está em um jogo, e a única coisa que está em jogo é a sua vida eterna. Agora, vamos fazer uma aposta. Você acredita em Deus? Ou, talvez, você não acredite? Vamos ver as duas opções. Você é ateu, acredita que, quando você morrer, tudo acaba e não acontece mais nada. Então, se estiver certo, nada muda. Você não ganha nem perde nada. Simples, não é? Agora, e se você estiver errado? E se, no fim das contas, Deus existir, e você não acreditou nele? Isso pode ser muito ruim para você. Você perde a chance de ter a vida eterna. Agora, vamos inverter um pouco a situação. Você acredita em Deus, mas e se estiver errado e, no final, o ateísmo for a verdade? Bem, mesmo assim, você não perde nada, né? Afinal, você viveu sua vida acreditando, mas, no fim, tudo bem. Porém, se você acredita em Deus e Deus realmente existir, você ganha tudo. A vida eterna, a felicidade, a paz. Agora, pense bem, entre perder nada e ganhar tudo, qual seria a melhor aposta? Vale mais a pena apostar em Deus. O argumento teleológico. A máquina perfeita. Você já parou para pensar na perfeição que existe ao seu redor? Imagine que você encontra uma máquina incrível jogada no chão. O que você pensaria? Alguém fez isso, certo? Ela não surgiu do nada. A mesma ideia vale para o nosso universo. O argumento teleológico diz que o universo é como uma grande máquina, tudo parece ter um propósito, uma razão para existir. Olhe para a natureza, cada árvore, cada animal, até as células dentro do nosso corpo, tudo é perfeitamente ajustado, como se tivesse sido planejado. Isso faz você pensar. Quem fez isso tudo? Agora, pode até ser que você já tenha ouvido falar da teoria da evolução, que explica como as coisas mudam ao longo do tempo. Mas, mesmo com a evolução, há mistérios que ela não pode explicar. Por exemplo, existem 4 constantes no universo, como a gravidade, que são ajustadas de tal maneira que, se mudassem nem que fosse um pouquinho, tudo o que conhecemos colapsaria instantaneamente. E isso não é só uma ideia, é ciência. Essas constantes são como regras que tornam o universo possível. Então, como é que essas regras estão tão perfeitamente ajustadas? O universo parece ser perfeito demais para ter surgido por acaso. A conclusão é, se há uma máquina tão perfeita, alguém teve que desenhá-la. O argumento ontológico. Deus existe porque Ele é o maior de todos. Já pensou em algo tão incrível, tão perfeito, que você não consegue imaginar nada maior? É assim que Deus é definido. Aquele de quem nada maior pode ser pensado. Isso significa que, se existe algo que é o maior possível, ele deve ser tudo o que imaginamos, e mais. Por exemplo, Deus deve ser todo-poderoso, porque ser todo-poderoso é melhor do que ter apenas um poderzinho limitado. Deus também deve saber tudo, porque saber tudo é mais incrível do que saber um pouco. E, claro, Deus deve ser tão bom quanto possível, porque ser bom é melhor do que ser falho. Agora, o mais interessante. Deus deve existir. Parece confuso? Mas veja, existir na realidade é melhor do que apenas existir na mente. Por exemplo, podemos imaginar uma pizza maravilhosa, mas se essa pizza fosse perfeita ao ponto de ser indestrutível, eterna e superpoderosa, não seria mais uma pizza, ela seria Deus.
Resumindo, se algo é o maior possível, ele tem que existir, porque a ideia de algo tão incrível só faz sentido se ele realmente existir de verdade. Portanto, Deus existe, porque ele é o maior de todos. O argumento da experiência pessoal. Deus nas entrelinhas da vida. Você já passou por algo que não consegue explicar? Como quando orou por algo e, de repente, aquilo aconteceu, ou viu algo incrível que não parecia ter explicação? Muitas pessoas sentem que Deus esteve presente nesses momentos, e isso as convence de que ele existe de verdade. Por exemplo, tem gente que já presenciou coisas sobrenaturais, como eventos que pareciam impossíveis, ou teve a sensação de ser tocado por algo maior em momentos difíceis. Outras pessoas podem acreditar em Deus apenas porque viveram coincidências perfeitas que pareciam ser sinais de uma presença divina. Esse tipo de experiência é poderoso para quem viveu, porque é algo muito real para quem passou por isso. Mas, claro, nem todo mundo vai ter a mesma experiência ou acreditar no mesmo jeito. Para algumas pessoas, essas experiências podem ser simplesmente coincidências ou até explicações naturais. Então, o argumento da experiência pessoal é algo que ajuda quem acredita a ter mais certeza de sua fé. Mas, para convencer outros, pode ser mais complicado. Afinal, cada um vê o mundo à sua maneira, e nem sempre as experiências de um podem ser entendidas pelos outros. O argumento transcendental. Porque tudo faz sentido com Deus. Você já se perguntou por que a lógica funciona? Ou como sabemos que as coisas ao nosso redor realmente têm consistência? Como podemos ter certeza de que a verdade existe? São perguntas difíceis, certo? E o mais curioso é que, por mais que tentemos responder a essas questões, não podemos provar nenhuma delas com 100% de certeza usando a ciência. Imagine que você está tentando resolver um quebra-cabeça. Para começar, você já assume que as peças vão se encaixar de alguma forma, certo? Mas e se não houver uma lógica por trás disso? Ou se, de repente, o quebra-cabeça não tivesse solução nenhuma? Sem essas suposições básicas, como o pensamento lógico ou a verdade, nada mais faz sentido. Agora, o argumento transcendental sugere que tudo isso faz sentido se Deus existir. Se acreditarmos que Deus criou tudo, então podemos dizer que as leis da lógica, a consistência do mundo e a verdade estão fundamentadas na mente de Deus. É como se ele fosse o fundamento que mantém tudo em equilíbrio. Mas, se Deus não existir, as coisas começam a desmoronar. Como justificaríamos a lógica? Ou as leis da física? Sem um Criador, essas suposições simplesmente não teriam um fundamento forte o suficiente. A realidade, como a conhecemos, começaria a parecer aleatória e sem sentido. Portanto, o argumento transcendental nos lembra que, se Deus não existe, tudo o que damos como certo, até mesmo as coisas mais básicas, como o raciocínio lógico, não faria sentido. E isso leva muitos a acreditar que Deus é, de fato, a chave para entender o universo de forma verdadeira. O argumento da consciência. O mistério da mente. Você já parou para pensar no que realmente é a consciência? Como podemos saber que estamos conscientes de nós mesmos, ou o que estamos pensando? A ciência pode explicar o cérebro como uma máquina biológica super avançada, mas isso não explica a experiência de estar consciente. Imagine o seguinte: o cérebro pode detectar a cor amarela, mas isso não é a mesma coisa que a sensação de ver o amarelo. Você já se perguntou por que vemos as cores de uma forma tão pessoal e única? Talvez para mim, o amarelo pareça diferente do que para você, mas como saber se isso é verdade? A ciência pode estudar nosso cérebro, mas a experiência da consciência é algo único para cada um de nós. E isso é um grande mistério. Não podemos estudar a consciência como estudamos a matéria, porque só podemos ver o que está dentro da nossa própria mente. Não podemos saber se todos estão vendo o mundo da mesma forma que nós, ou se, no fundo, você é a única pessoa real no universo. Aqui está a questão: se você pegar átomos ou até mesmo muitos átomos juntos, eles não são conscientes, certo? Mesmo um cérebro cheio de células não é a consciência em si, é só a estrutura. Onde está a consciência? De onde ela vem? Esse é um mistério que vai além da simples biologia.
E esse mistério leva muitos a acreditar que não podemos ser apenas matéria e átomos. A consciência parece vir de algo imaterial, algo além da ciência pura. Muitos dizem que esse algo é a alma humana, uma parte imortal de nós que não pode ser explicada apenas com as leis da natureza. Portanto, o argumento da consciência nos faz pensar, se não somos apenas átomos e células, o que realmente somos? E essa questão nos leva de volta a uma ideia antiga, de que Deus pode ser a fonte da nossa mente e da nossa alma. O mistério da matemática. A prova de algo além do que vemos? Você sabia que a matemática pode nos levar a algo que vai além do que podemos ver ou tocar? Vamos entender por que isso acontece. Quando falamos de matemática básica, como 5 vezes 3 igual 15, ela faz total sentido, certo? 5 maçãs em 3 grupos de 5. Simples assim. Mas, à medida que vamos aprofundando na matemática, as coisas começam a ficar mais estranhas e distantes do nosso mundo físico. Por exemplo, existe algo chamado de números imaginários. Eles são tão reais matematicamente quanto os números que usamos no dia a dia, mas não correspondem a coisas reais, como maçãs ou cadeiras. Mesmo assim, eles existem na matemática. Isso faz você pensar. Por que algo que não vemos pode ser tão real? Agora, imagine que existem 5 números especiais na matemática, como o 1, o 0, o i, que está por trás dos números imaginários, o i, essencial para funções exponenciais, e o π, aquele número famoso que usamos para calcular círculos. Até aí, parece que esses números não têm nada a ver entre si, mas acredite, eles se encaixam perfeitamente na identidade de Euler, uma fórmula matemática incrível. Ela foi descoberta por um dos maiores matemáticos da história, Euler, e ele acreditava que essa equação era uma prova de que a matemática foi projetada por Deus. Agora, o mais impressionante vem com o conjunto de Mandelbrot. Ele é gerado por uma equação super simples, mas o que acontece é que, quando você amplia a forma gerada, ela vai se tornando infinitamente mais complexa, sem parar. E o mais fascinante é que essa forma não existe no nosso mundo físico. Ela é infinita e vai muito além de qualquer coisa que vemos por aqui. Quem teria criado algo tão infinito e sem fim? Algo não deste universo? E se tudo isso fosse uma pista de que a matemática tem um designer, algo ou alguém além do nosso entendimento, algo que não pode ser limitado ao nosso mundo físico? A matemática parece apontar para algo muito maior do que o que podemos ver, algo que vai além de nós, e talvez até algo divino. Esses são apenas alguns dos argumentos para pensar na existência de Deus. E, claro, não podemos explorar todos eles profundamente em um só vídeo, mas essa é uma boa introdução para você começar a pesquisar mais sobre essas ideias. E aí, o que você achou? Será que a matemática realmente nos revela algo além do que os olhos podem ver? Pode ser que cada número, cada fórmula e até mesmo o mais simples dos conceitos matemáticos tenha uma ligação profunda com algo infinito e divino. Claro, esses argumentos não são fáceis de digerir e talvez você ainda esteja com muitas perguntas na cabeça. Mas o que importa é que estamos desafiando nossas próprias crenças e olhando para o mundo de uma maneira nova. Será que o universo está mesmo planejado? Será que a matemática pode ser a linguagem de um criador? E você, já pensou que tudo isso pode ser mais do que apenas coincidências ou acasos? Se você ficou curioso, não deixe de pesquisar mais sobre esse e outros argumentos. A busca por respostas é o que nos move, talvez, o desafio de entender o que está além de nós seja o que realmente faz sentido no fim das contas. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos que vão fazer você repensar tudo o que você achava que sabia. Até o próximo vídeo, onde vamos continuar nossa jornada de descobertas e mistérios.